Fala pessoal, boa noite. Vamos retornar aqui com as nossas lives. Vamos receber hoje o deputado federal Carlos Veras, vai falar um pouquinho sobre o papel do Congresso Nacional aí na defesa da nossa democracia. Então, o Veras, falei com o Veras agora há pouco, ele estava numa outra live com o pessoal de Itabira, lá da cidade natal dele. Mas logo logo ele está entrando aqui para a gente iniciar esse bate-papo aqui, mais um bate-papo, encerrando essa semana, nessa sexta-feira, né, dia 29 de maio. Então deixa eu mandar um abraço aí para Tiago, nosso amigo Américo, blog Cenário, que está aí acompanhando, Matheus Araújo, nossa amiga Neide, nossa amiga Ivaneide Ferreira. Boa noite, amiga. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Nossa amiga Neide sempre nos acompanha. Então vamos esperar o nosso deputado Carlos Veras chegar aqui para a gente bater um papo bacana aí com ele. Valeu, Matheus, um abraço. Vamos esperar a Veras entrar aí para a gente iniciar essa conversa aí. Ele falar um pouquinho como é que tá Brasília, esse clima de Brasília lá. Pronto, o Veras já tá aqui com a gente já. Vou mandar aqui para... Meu deputado, Boa noite, João. Tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô conseguindo me ouvir muito bem. Veras, primeiro eu quero, antes de mais nada, agradecer a disponibilidade de você fazer essa conversa com a gente. Eu sei que a correria tá grande, né? Porque tem sessão remota lá da Câmara Federal, tem outras demandas políticas. Mas hoje foi o dia das conferências. Hoje eu iniciei logo cedo com a equipe, na reunião interna do mandato. Às 14 horas iniciamos no Conselho Político. Tivemos a participação da companheira Gleisi Hoffmann, do líder Guimarães, Zaratini, Enio, Padilha, ex-ministro da Saúde, e diversas lideranças do Estado. O nosso Conselho Político tem em torno de mais de 100 conselheiros, então foi até às 18 horas. Às 19 a gente já fez uma live com os pré-candidatos a prefeito lá de Itabira, e agora estamos aqui com o nosso pré-candidato a prefeito de São Caetano. Uma honra, João, podermos estar juntos nessa noite. Obrigado, né? Como é que está sendo aí, velho, essa quarentena? A gente achou que ia ficar um pouco tranquilo, mas a luta no Congresso Nacional é grande. Você está no primeiro mandato como deputado federal. Eu queria que tu falasse um pouquinho como tem sido essa tua experiência, né, aí na Câmara Federal, esse um ano e quase um ano e meio de mandato, né? E como é que tem sido, como é que tu está vendo esse momento que o Brasil está passando? Não, primeiro, desde que cheguei a Brasília, ao Congresso Nacional, foi um desafio imenso, né? Porque nós somos minoria. Felizmente, no Congresso Nacional, a maioria é representante dos patrões, dos banqueiros, do latifúndio. Então, é um ataque atrás do outro para cima dos trabalhadores. E você ainda tem um governo fascista, com muitos ministros fascistas, que não tem apego nenhum e apreço pela democracia, pelo Estado democrático de direito, não respeita as instituições, nem a Câmara Federal, nem o Senado, nem o Supremo Tribunal Federal. É lamentável que você tenha um governo aí que deita em berços esplêndidos com o fascismo. Então, uma dificuldade imensa, ataques aos direitos dos trabalhadores. Na primeira semana já veio a reforma da Previdência, foi uma luta imensa, mas conseguimos tirar os trabalhadores e trabalhadoras rurais da reforma da Previdência, evitar que outros trabalhadores fossem afetados, mas ainda, infelizmente, passou muito dura. Tivemos outras batalhas com a questão do saneamento básico. Estamos até agora batalhando pela votação do novo Fundeb, porque se o Fundeb não for votado, acaba com a educação básica no país, com o caminho da escola, com tudo. Ô, Veras, como é que anda a votação do novo Fundeb? É até dezembro o prazo para renovação, é isso? Nós precisamos agilizar a renovação do novo Fundeb. Estamos tentando, inclusive amanhã tem um dia Vota Fundeb, entendeu? Uma luta imensa que estamos fazendo aqui
para garantir esses recursos, né? O Fundeb tem que ser uma política permanente de financiamento da educação básica pública, e nós precisamos intensificar essa luta. Aí vem a pandemia. Pandemia nós estamos trabalhando remotamente, de casa, né? Ah, mas vocês estão trabalhando de casa, está fácil a vida de vocês, não. Só agora foram mais de 174 proposituras que eu apresentei. São 39 projetos de lei, 5 PDLs. Então não é fácil. Você elaborar um projeto de lei, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que conversar com a base para saber se realmente é aquilo, se não tem nada fora da linha. Você tem que se articular, você tem que ligar para os líderes dos outros partidos, você tem que se articular dentro do seu partido para poder fazer avançar. A gente consegue avançar e aprovar projetos de lei importantes, como o do auxílio emergencial. Aí vai lá, Bolsonaro veta algumas categorias, veta parte, demora, aposta no caos, porque não credencia organizações para fazer o cadastro das pessoas, porque elas não têm internet, elas não têm celular, elas não têm computador. A maioria da internet das pessoas é aquele pré-pago. No máximo dá para mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, não dá para fazer um download. Entendeu? Aí vem a hora de fazer o pagamento, aí só paga de uma parte, não libera o pagamento de todo mundo que está cadastrado, não credencia outras instituições financeiras, aí fica uma fila nas lotéricas, uma fila nas caixas econômicas, então gera doença, gera pessoas infectadas do Covid-19, gera uma doença ocupacional para os trabalhadores bancários da Caixa, muitos infectados com Covid-19, eles trabalhando mais de 12 horas por dia para poder atender a população. E o governo nem aí, apostando no caos. Infelizmente, é um trabalho difícil, né, para tentar avançar as coisas, porque nós temos um ponto fora da curva, que é o presidente da República. É um projeto antipovo, né? E isso fica cada dia mais claro, né? É um projeto que serve a uma elite raivosa que a gente tem no Brasil e que não consegue aturar a ascensão da classe trabalhadora dos mais pobres uma vida melhor. Né, Veras, falando na questão remota também, nós temos uma vitória que foi o alinhamento do Enem, né? Sim, uma mobilização grande que foi uma vitória grande, né? Uma vitória dos estudantes, uma vitória do parlamento brasileiro. Inclusive, apresentei o PDL de número 150, apresentamos um projeto de lei também, junto com a Alice Portugal, para que suspendesse a realização do Enem. O Enem é uma ferramenta de inclusão social. E o governo estava usando essa ferramenta para excluir as pessoas. Como é que os jovens vão se preparar para fazer o Enem? Eles têm que estar preparados, eles têm que ter tempo para estudar. Não tem sentido fazer o Enem antes de terminar um ano letivo, em todo o território nacional. Os jovens da escola pública, onde é que eles têm acesso ao computador e à internet? Na escola pública, está fechada. Onde é que ele tem acesso ao livro? Biblioteca pública, está fechada. É isolamento social. Aí vem para privilegiar os filhos dos ricos, da burguesia, aí vem com aquela propaganda, com aqueles equipamentos de última geração. Qual é o trabalhador, qual é o filho do trabalhador que está na periferia, que está na zona rural, tem um equipamento desse? Não tem nem internet. Nós queremos sim que um dia possa ter internet da banda larga nas comunidades rurais, que cada estudante tenha um computador, tenha um laptop, para poder ter condições de estudar. Mas infelizmente, muitos investimentos na área da educação foi interrompido desde o golpe de 2016, quando retiraram a presidente Dilma, legitimamente eleita, e botaram Michel Temer, e aí eles aprovaram a emenda constitucional e congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação e seguridade social, inclusive. Vera, a gente fazendo já que você remeteu a esse tema, a gente fazendo um breve relato histórico, né? O Brasil foi um de 2000 até 2015, e eu digo 2015 antes do golpe mesmo, que o golpe foi em 2016, mas a partir do momento que o AF, o PSDB, não aceitou a derrota e começou a questionar na justiça o resultado da eleição de 2014, o Brasil começou a entrar numa crise política sem precedente que acabou culminando no golpe. Depois veio o Temer, que também foi muito ruim, né? Retirou muitos direitos. E o Bolsonaro veio para piorar o que a gente achava que não ia conseguir ficar pior. Então, assim, o desafio de ser um deputado de primeiro mandato, e na minha visão, olhando aqui de fora, eu acho que é o momento mais importante da história do nosso país. Sobretudo para a classe trabalhadora que está sendo atacada o tempo todo. Então, é um desafio gigante que você está
enfrentando lá na Câmara, e a gente quer, de antemão, parabenizar você e toda a bancada de oposição, né, que tem feito um esforço gigante. Dentro desse contexto, eu quero saber da questão do impeachment, que é o que o povo está querendo saber. Esse impeachment vai andar, não vai? Como é que você vê na sua condição de dentro da Câmara lá, esse pedido de impeachment? Os Olha, pedidos, na verdade, né? tem mais de 32 pedidos de impeachment. O PT apresentou mais 7 partidos do campo de esquerda e mais de 400 organizações do campo popular, dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada. O impeachment é a pauta do segundo semestre. Tem que ser colocado para ser discutido. Não tem condições de um presidente da República que cometeu vários crimes. Crimes contra a saúde pública, contra a segurança pública, que atenta contra os poderes, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, que tem uma rede de fake news, a qual o elegeu e que ele tenta proteger. Quem precisa, por a lei, quem é garantido e que tem direito à segurança pública, né, é os filhos, é a família do presidente, não os amigos, não os milicianos que o cercam, não os disseminadores de ódio, de intolerância e de fake news. Então, o impeachment é o tema desse segundo semestre e ele precisa ir à pauta, porque o Brasil não pode continuar sendo administrado por alguém que não tem o mínimo apego, o mínimo amor por a sua gente, pela vida das pessoas. Ele não tem apego nenhum pela vida das pessoas. Ora, quando se passava de 5 mil mortos no país, foi que ele respondeu? E daí? E daí que morreu 5 mil? Tanto vai morrer 5, 10, 20, 30, ele não está nem aí. Então, não dá para o presidente da República com essa postura, que foi eleito com as fake news e que agora administra o país de costa para o povo, não tem um plano nacional de enfrentamento ao Covid-19, que ataca os estados e os municípios. É algo inaceitável e essa é a pauta do segundo semestre. Veras, a pauta do segundo semestre está o impeachment. Mas você acha que tem uma possibilidade real de ser aprovado, uma vez que o presidente começou a dialogar com o Centrão e a distribuir cargos, como distribuiu o FNDE, né, que é o maior fundo de financiamento da educação, e ele entregou na mão do Centrão? Você acha que existe uma chance real desse impeachment? Eu acredito que sim, porque o Centrão se move assim, atrás de cargos, de emendas, mas quando a pressão popular começa a aumentar, eles saem, eles são os primeiros a pular do barco e deixa afundar. E já tem mais de 50% da população que deseja o impeachment de Bolsonaro. E isso só vai aumentar. Só vai aumentar. Então, com a pressão popular, mesmo agora pelas redes sociais, porque nas janelas, nos terreiros, com os panelaços, não dá para fazer ato de rua, eu não tenho dúvida que o parlamento brasileiro vai dar um basta em tudo isso. Até porque não foram todos os partidos do Centrão, foram alguns que historicamente sempre faz isso, sempre negocia nessa linha. Mas eu imagino e acho que tem possibilidades reais sim de se concretizar o impeachment. Depende muito da pressão popular. A pressão popular, a participação do povo, ela é essencial na consolidação do impeachment. O Veras, tu falou aí num tema que tem sido um tema que eu tenho tentado estudar, tentado conversar. Inclusive, a gente fez uma live com o Henrique Costa, jornalista, né, é membro do diretório estadual do PT, sobre fake news. E aí a gente tem lá no Congresso Nacional, né, que a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista, né, de inquérito, sobre a fake news. E a cada dia que vai passando, a gente assistiu essa semana uma operação da Polícia Federal que foi no coração, né, dessa organização toda e que leva a crer que essa turma todinha está sendo financiada, inclusive, com dinheiro público, né, porque a fake news, o gabinete do ódio que a gente fala, a utilização de robôs para espalhar notícias falsas, ela tem um custo muito alto, né? Não é qualquer pessoa que consegue montar um esquema desse. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a gente sobre isso, sobre como está esse andamento da CPI da fake news
E como é que tu está enxergando isso lá de dentro do Congresso? Olha, a CPI da fake news tem prestado um serviço muito relevante ao Brasil, inclusive para desmascarar os depoimentos até dos envolvidos diretamente, a exemplo do Alexandre Frota, da Joyce. O depoimento deles foi importante, porque eles trouxeram dados, levantamentos de dentro, porque eles participaram de todo o processo eleitoral, eles conheciam por dentro, né, todo esse processo. Nós já renovamos, inclusive, o requerimento de manutenção da CPI, da fake news, foi prorrogado o prazo dela. Nós temos a dificuldade por conta da pandemia das audiências, das reuniões, mas estamos tentando e pressionando e cobrando o retorno das reuniões, nem que seja de forma remota. Nós precisamos escutar, inclusive, esses investigados, já tem requerimento, inclusive, para que eles possam depor, para que eles possam se explicar. Então, a CPI das fake news, ela presta um serviço importante à sociedade. E é um desafio do TSE agora, inclusive para essas eleições. Uhum. Porque não é só a fake news de uma ferramenta que eles estão utilizando, que eles pegam a sua voz, distorce com outra informação. Fica perfeito, perfeito. Só com investigação muito minuciosa é que você consegue perceber que aquele vídeo é falso. Veja que perigo. A internet é um espaço importante de debate, de informação, mas infelizmente muitos têm usado ela para o mal. É importante lembrar que fake news é crime para quem faz, para quem compartilha também a fake news. Aprovado em lei. Fake news é crime. Então você acha que compartilhar alguma coisa não vai dar nada para você? Pode dar. Então cheque tudo antes. Cheque tudo antes. E para a turma do gabinete do ódio, não acho que vão ficar impune não, porque uma hora vai chegar, porque a verdade sempre prevalecerá. Mandar um abraço aqui para André Cacau, aí, que entrou, o vereador de Salgueiro, está acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo. Não dá para citar o nome de todo mundo que vai entrando aí, mas aí a gente vai, devagarzinho, a gente vai saudando os companheiros aí. Ô, Veras, eu queria falar de um projeto também, que desde que eu entrei, acho que eu nem estava na faculdade ainda, desde que eu era no ensino médio, que a gente vê falar muito nisso. E aí vai passando o tempo e a gente não vê nada nesse sentido evoluir, que é a questão da taxação das grandes fortunas, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. É um mecanismo, na tua visão, importante, necessário, já passou da hora do Brasil adotar esse mecanismo? Não, ele é fundamental, tem proposituras, inclusive do Partido dos Trabalhadores, nesse sentido. E nesse momento agora, que o governo, tudo que ele manda é para ferrar com o trabalhador, por exemplo, ontem foi aprovada a medida provisória 936, então, que permite a suspensão do contrato de trabalho com redução de salário. 30%, 50%, 70% pode ser reduzido. Foi congelado o reajuste salarial dos servidores públicos até dezembro de 2021. Só o trabalhador paga a conta? Só o lado do trabalhador? Por que não a taxação das grandes fortunas, taxação dos bens de luxos, das heranças? Porque esse é um governo que privilegia os mais afortunados. É um governo dos banqueiros. Por isso que até hoje a gente não tem conseguido aprovar a taxação das grandes fortunas, inclusive pela representação no Parlamento Federal. Nós precisamos de mais trabalhadores que possam estar lá representando o conjunto dos trabalhadores para poder protegê-los e poder também dividir essa conta. Porque quem é rico nesse país, e a pouca porcentagem daqueles que detêm a maior riqueza desse país, paga muito pouco de imposto. Quem paga imposto nesse país são os pobres. É aqueles que compram feijão, compram arroz, é aquele que está no dia a dia, aqueles que não têm onde guardar dinheiro. Para os grandes sempre tem subsídio, sempre tem algumas vantagens. Quem sustenta a tudo isso, quem paga imposto nesse país,
ainda são os trabalhadores, são os pobres. Então, não tenha dúvida, o projeto da taxação das grandes fortunas, ele é muito importante. Agora, só vai passar quando você tiver um Congresso Nacional, pelo menos com 258 deputados e deputadas, comprometido com essa pauta. Enquanto for a maioria absoluta, mais de 300 comprometido com a pauta dos banqueiros, fica difícil. Ô, Vera, já pegando um gancho aí nessa questão, ele falasse um pouquinho sobre a reforma tributária, né? Como tu falou aí, os trabalhadores pagam, quem paga imposto de fato, né? A carga tributária no Brasil hoje, ela cai muito em cima do trabalhador, né? Então, tem alguma proposta nesse sentido de reforma tributária e como é que está o andamento disso lá no Congresso? Olha, foi criada, inclusive, uma comissão para analisar a reforma tributária por conta da própria pandemia, deu uma paralisada. O PT, junto com a oposição, apresentou um plano de reforma e uma proposta de reforma tributária, uma reforma tributária que tem os preceitos democráticos e de proteção dos trabalhadores, de valorização dos trabalhadores, uma reforma tributária justa acima de tudo, porque não dá para quem ganha pouco pagar muito e quem ganha muito pagar pouco. É um tema fácil no Congresso Nacional? Não, não é fácil, porque tem que mexer exatamente nesse vespeiro aí. E tem muitos deputados que acabam resistindo, mas o PT, junto com a oposição, apresentou uma proposta robusta, inclusive de reforma tributária, principalmente sendo justa e solidária. O Veras, nossa amiga aqui está falando sobre a questão do congelamento do salário, que o Paulo Guedes falou, né? Ela perguntando a ele, né? Por que ele não congela o salário dele até dezembro de 2021? Que foi aquela reunião ministerial que ele falou que estava colocando a granada, né? Eles estão achando que a gente está colocando a granada no bolso deles, que é justamente esse congelamento de salário que ela está se referindo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, já que a gente lembrou disso, sobre aquela reunião ministerial. Qual foi tua reação quando tu conseguiste assistir aquele vídeo? Qual foi a impressão que te passou aquela reunião? Eu tentei imaginar se uma conversa de botequim chegaria a um nível daquele, depois de todo mundo embriagado. Eu acho difícil que chegue àquele nível. Não é uma reunião ministerial, gente. Não é figuras públicas que estão ali para administrar o dinheiro público. Muitos crimes cometidos naquela reunião, muitos atentados por diversos ministros, e claro qual é a onda deles, querendo nada foi falado sobre a pandemia, aproveitando a pandemia para passar o rodo, inclusive nas NRs, nas leis que preserva o meio ambiente, ali com o ministro do Meio Ambiente tentando passar tudo, passar a boiada, como ele fala, para beneficiar os grileiros, os latifundiários, aqueles que incendeiam a Amazônia, aqueles que cometem crime ambiental. O Paulo Guedes foi muito direto, nada de recurso para micro e pequenas empresas. As grandes sim, as pequenas deixam se ferrar, fechem as portas. É bom lembrar que 97% das empresas brasileiras gera até 100 empregos. As multinacionais são 3% das empresas que geram acima disso. Então, quem gera emprego nesse país são as micros e pequenas empresas. Então, investir nas micros e pequenas empresas é garantir a geração de emprego. Veja o que ele fez para poder mandar um auxílio para os estados e municípios. Por que inclusive, eu votei contra? Eu não votei contra porque eu sou contra os recursos ir para os estados e municípios, sou a favor. Nós, inclusive, aprovamos um projeto 149 na Câmara Federal, que era um antigo plano Mansueto, que tinha contrapartidas, inclusive na área de privatizações, e nós tiramos. E aprovamos só com a reposição das perdas de ISS e ICMS. E também a questão da suspensão das dívidas dos estados e municípios com bancos públicos. Esses eram os dois eixos principal. O Senado modificou e colocou uma cláusula. Colocou o artigo 8º, que é o congelamento dos servidores públicos até dezembro de 2021. Uma chantagem do governo federal. Uma ameaça aos estados e municípios. Inclusive colocou os estados do Nordeste, né, lá no final da fila. Lá no final da fila. Pernambuco, inclusive, perdeu
muitos recursos com essa mudança que teve. Tá? Então, ele chantageou os estados e municípios, dizendo que sancionaria rapidamente se fosse aprovado esse projeto, e eu votei com voto de protesto. Porque eu só votaria a favor do projeto se os partidos da maioria tivessem feito um compromisso com os partidos da oposição de retirar o artigo 8º e manter a proposta minimamente como foi aprovada na Câmara Federal. Não foi possível fazer esse acordo. Eu disse, eu já sei o que vai acontecer. O projeto vai ser aprovado, não precisa ter bola de cristal, nós vamos destacar o artigo 8º e eles vão passar o rodo na gente, porque a gente só tem 130 votos. Não adianta. Então eu vou dar aqui um voto de protesto e de solidariedade aos servidores públicos, porque é essa missão. Eu fui eleito para isso, para representar os trabalhadores e trabalhadoras. E o governo chantageou os estados e municípios, precisa dos recursos para poder, inclusive, pagar a folha, e só agora veio sancionar no último dia. E ainda vetou o trecho que garantia para algumas profissões, alguns profissionais do serviço público, inclusive os professores, os trabalhadores na área da saúde, ele vetou. Porque esses estavam acobertados e teriam direito a ter o reajuste salarial, nem que seja a inflação. Nem que seja a inflação. Ninguém está pedindo reajuste salarial agora. Nós queremos que em lei seja garantido, que tiver condições, terá. Pelo menos a inflação. Agora, vai dar logo até dezembro de 2021, mas é porque o Paulo Guedes chamou os servidores públicos de parasitas. Isso não é para os servidores públicos federais só. É para os federais, para os estaduais e para os municipais. A grande maioria dos servidores públicos ganham até R$2.000. Congelar um salário de R$2.000 até dezembro de 2021, foi isso que aconteceu. Nós estamos trabalhando para tentar derrubar o veto. Não é fácil ter a sessão do Congresso para derrubar um veto em plena pandemia, mas nós vamos trabalhar para antes de 2021 derrubar esse veto. Vou apresentar, inclusive, um projeto de lei essa semana para poder retirar o artigo 8º, para a gente poder ir de encontro esse ataque aos servidores públicos, e é uma luta constante. Muitas nós não venceremos, mas não há vitória sem luta. E nós vamos continuar aqui lutando incansavelmente para proteger os trabalhadores e trabalhadoras, tanto do serviço público, da iniciativa privada, como do campo brasileiro. Ô, Veras, falando em luta, nós tivemos também duas vitórias, que foi a MP da grilagem e a MP da carteira verde e amarela. Né? A carteira verde e amarela ficou no Senado, e a MP da grilagem, que queriam colocar ela em pauta, e graças ao esforço da oposição, ela não foi pautada, né? Ela foi transformada em projeto de lei, eles não têm consenso entre eles, porque o relator está defendendo que seja até 6 módulos fiscais, a gente tem defendido que mantenha 4. A turma do agronegócio quer que seja 10 módulos fiscais. Então, eles não estão se entendendo entre eles, nessa briga deles a gente está apostando na briga, porque é o que tem ajudado, inclusive, o projeto não ser votado. A carteira verde e amarela, a gente perdeu na Câmara Federal, mas ganhamos no Senado, o Senado deixou-la caducar e não votou. Mas o que é que eles estão fazendo? Eles estão tentando introduzir essa matéria nas outras medidas provisórias. Aí entrou alguma coisa, inclusive, disso ontem, na 936, e na 927, na 927, eles estão querendo trazer outro pacotaço. Nós chamamos, inclusive, de matérias estranhas. O presidente Rodrigo Maia tem se empenhado para evitar isso, mas na hora que os caras destacam e apresentam uma emenda aglutinativa e tem voto para aprovar, fazer o quê? É aprovada. É aprovada. E isso, inclusive com a pandemia, você tem uma dificuldade de não ter uma pressão popular grande, de você não ter a Central Única dos Trabalhadores lá na porta do Congresso Nacional, ajudando a pressionar os parlamentares. Ô, Vera, você citou aí Rodrigo Maia. A impressão que o Rodrigo Maia nos dá, em alguns momentos, é que ele está tentando buscar o diálogo, tentando, né, colocar panos mornos nessa relação. Porque o Congresso tem sido constantemente atacado pelo presidente. Né? Não só o Congresso, mas também o STF, enfim, ele está nas instituições, a Polícia Federal. E qual tem sido o papel de Rodrigo Maia? Qual a tua visão? Como é que tu está enxergando isso? Essa impressão de conciliador, de quem está tentando respeitar as minorias que ele tem, pelo menos dentro do
Congresso. De fato, é isso mesmo? Ele tem atuado de forma muito firme, tentando manter o respeito entre os poderes. E é o papel dele como presidente da Câmara Federal. Ele respeita a oposição, não é à toa que algumas relatorias de alguns projetos têm vindo para a oposição, porque senão ele podia designar só os deles. Ele tem tentado construir um consenso no Colégio dos Líderes para poder só vir para o plenário o que for de consenso, para poder votar as pequenas divergências que tiver, tratar nos destaques, nas emendas, para poder evoluir, e ele tem atuado dessa forma, tentando evitar o conflito entre os poderes. Ele tem agido nessa linha para tentar evitar, mas em alguns momentos, a exemplo como foi do Enem, quando precisa pautar e botar para votar, ele coloca, mas ele tem tentado conciliar, inclusive, a relação com o Senado, com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Executivo, com o Palácio do Planalto. Ô, Veras, um tema também que me preocupa muito, e isso aí foi imposto no governo Temer, mas eu queria saber como você está vendo isso dentro do Congresso, se existe essa possibilidade da derrubada daquela PEC dos gastos públicos, que eu não consigo enxergar o Brasil saindo desse período pós-pandemia com essa PEC, né, que tá aprovada. O congelamento dos gastos sociais, com educação, com saúde, por 20 anos. Você acha que ele tem algum projeto nesse sentido de derrubar, de revogar aquela emenda constitucional, ou você acha difícil que isso aconteça? Nós temos tentado, mas não é fácil. Primeiro, não é gasto, não é investimento, mas eles Uhum. tratam como um gasto. É assim que eles tratam, como um gasto. Por eles privatiza tudo, implanta o Estado mínimo. Mínimo para quem precisa é do Estado. Então, é um ataque profundo, não é fácil, mas a gente tem lutado bastante, e esse é um tema que a gente tem trabalhado e tem dito. Num momento como esse, não pode ter limites em investimento na área da saúde. Pós-pandemia, não pode ter impedimento e limite em investimento na área da saúde e da seguridade social. Não E pode. agora, Tem que porque haver não? distribuição de renda. Nós estamos com o ano letivo comprometido dos nossos estudantes. Então, seria o racional, né? Seria o ideal, né? Seria primordial que realmente fosse revogado a emenda constitucional 95. Mas, repito, para isso precisa de 308 votos. Não é pouca coisa. Muita coisa. Ô, Vera, e a questão dessas privatizações que tu citaste agora? O governo tem uma agenda clara, né? Inclusive o Paulo Guedes, na reunião, disse que já estava pronto para vender o Banco do Brasil, né? Fizeram um leilão aí da BR Distribuidora, vendendo a preço de banana, como a gente costuma dizer aqui no interior. E como tem sido essa defesa da nossa oposição, né, do nosso partido, do PT, do patrimônio público, né, que foi sempre uma defesa que a gente fez durante a história de vida do Partido dos Trabalhadores. Nós criamos, inclusive, uma frente parlamentar em defesa das empresas públicas, porque estão todas nas linhas de privatizações. A pandemia segurou as privatizações. E eu espero que depois da pandemia a população reaja em defesa do serviço público. Porque está claro, é o Sistema Único de Saúde que está atendendo a população. É ele que está dando resposta. Se você tem que entender que numa hora como essa, de crise sanitária, de pandemia, é o sistema público. É para isso que serve o Estado. Então ele quer privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, ele quer privatizar a Casa da Moeda, o SERPRO, a Dataprev, Correios, Petrobras, o Sistema Único de Saúde, as universidades públicas, privatizar a educação pública. Veja, ele não quer deixar nada. Vai dar moeda do Brasil, a empresa que contém os dados, a tecnologia brasileira. Hoje, tecnologia é tudo. É informação das pessoas. O SERPRO, o Dataprev, tem todas as informações de quem casa, de quem separa, do menino que nasce, que é registrado, da empresa.
do faturamento da empresa, quanto ela fatura, o plano de negócio, para onde ela vende, de quem ela compra. Já imaginou? Na mão do seu concorrente? E ele quer vender tudo isso. Veja que absurdo. Então eu espero que, após pandemia, a população saia com uma leitura diferente do sistema público, porque nós precisamos defendê-lo, e do trabalho. Quanto faz falta o trabalhador na hora dessa? Porque sem trabalhador não tem riqueza, não tem fortuna, não tem lucro. Vá, patrão, gere sozinho a sua riqueza? Não gera. Precisa da mão de obra, precisa do trabalhador. Então a valorização dos trabalhadores tem que sair em outra dimensão do pós-pandemia. Porque nós precisamos valorizar mais os nossos trabalhadores e trabalhadoras, o serviço público e nossas empresas públicas. Já teve muitos convertidos, né? O próprio Mandetta, ex-ministro da Saúde, que sempre foi uma pessoa que pautou sua vida pública atacando o SUS, ele mesmo foi um dos que, quando saiu do governo, saiu fazendo a defesa do SUS. Então, a gente já observa aí alguns convertidos, digamos assim. Deixa eu ver se Vera está me ouvindo? Deu uma oscilada aí. Deu uma queda só até você falar do convertido Mandetta. Sim, o próprio Mandetta se converteu, né, durante a estadia que teve e saiu falando bem do SUS, quando, na verdade, sua atuação política toda a vida foi contra o Sistema Único de Saúde. Ele votou a favor da emenda constitucional 95, congelou os investimentos em saúde. Mas quando ele sentou na cadeira de ministro da Saúde, ele teve que vestir o colete do SUS. Ele estava fazendo ali a obrigação dele. Porque tanto ele como o outro que entrou, que saiu no outro dia também, muito rápido, nem esquentou a cadeira, como profissional da saúde, eles não podem descumprir as orientações da OMS, dos profissionais da área da saúde, dos cientistas. É possível o Bolsonaro querer receitar remédio? Ora, gente, eu não sou doutor, eu não posso fazer isso, eu não posso cometer essa loucura de automedicar e ainda ter que receitar. Tem as pessoas que estudaram, que se prepararam para isso. Então, o Mandetta, ele cumpriu com a obrigação dele, com o dever dele, porque senão ele ia responder a inquérito criminal, inclusive. E foi demitido simplesmente por isso, por cumprir a obrigação e o dever ali, de respeitar as orientações do OMS. O outro pediu para sair, por conta disso também, que não podia implementar as loucuras de Bolsonaro, que atenta contra a vida da população. É um governo que despreza a ciência e ele já vinha dando sinais disso há um bom tempo, né? A prova disso foi o ataque que ele teve nas universidades públicas, né? Ele pegou e deu um arroxo grande no orçamento das universidades públicas, cortou muitas bolsas de pesquisa, do CAPES, do PNPq. Então não foi de agora que o Bolsonaro está dizendo que não gosta da ciência, que não gosta da tecnologia. Ele já vinha dando sinais, emitindo sinais há muito tempo, né? Então, infelizmente, agora, no momento mais delicado da história do nosso país, eu acho, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a gente está vendo que isso está afetando bastante. Ô, Veras, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre outro tema que me preocupa muito, e você é um cara que é ligado à agricultura familiar, trabalhador rurais, e é o tema da questão dos agrotóxicos, a quantidade de agrotóxicos que esse governo tem liberado diariamente. Às vezes a imprensa não dá nem tanta atenção a isso. Mas a gente vai buscando as informações e a gente é uma coisa assustadora, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ele quer envenenar a população brasileira. A quantidade de agrotóxicos liberados é um absurdo. Um absurdo. Vai de encontro tudo que a gente vinha trabalhando pela proteção da vida, pela produção orgânica, pela produção de alimentos saudáveis. O veneno mata. O agronegócio, quando ele produz muito veneno, ele não come aquele alimento. A empregada doméstica deles vai para a feira orgânica comprar o produto orgânico sem veneno para poder se alimentar. Ele não alimenta os filhos. Ele não come daquele alimento. Ele acaba mandando para as partilheiras, para as pessoas comprarem ou exportar produtos com veneno. O veneno mata a gente. Entendeu? Então é uma falta de respeito. Você viu a atitude do ministro do Meio Ambiente. Ele quer continuar liberando muitos.
Muitos veneno Passa ainda, por porque ela, para né? ele pouca, pouca, pouco importa, né? A agricultura familiar é um tema que nós estamos apertando o Congresso Nacional para ter projetos de lei aprovado, importante. Aprovamos o do PENAI, que garantiu pelo menos que na compra dos produtos da merenda escolar continue sendo comprado 30% da agricultura familiar com o PENAI, porque os governos estaduais e municipais podem distribuir a merenda escolar para os pais ou responsáveis dos alunos, e a gente garantiu que 30% fosse comprado da agricultura familiar através do PENAI. Eu espero que os governos municipais e estaduais cumpram esse projeto aprovado, importante. Nós apresentamos outras proposituras, inclusive sobre o Garantia Safra, para que ele seja ampliado, para que os trabalhadores possam receber em uma parcela única todo o valor para poder enfrentar essa pandemia com mais condição de vida, com renda, com recurso em casa, para poder se alimentar bem, para poder comprar os seus alimentos. Também a suspensão, a prorrogação das parcelas, das dívidas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Tem muitos trabalhadores que estão com as dívidas, com as parcelas se vencendo agora. Como é que ele vai pagar? Se ele não pode vender os animais dele, se ele não pode vender a produção. Então, a suspensão, a prorrogação da parcela das suas dívidas contraídas de financiamentos para a agricultura familiar seja prorrogado. Outra é referente à Previdência Social. A Previdência Social, a questão da aposentadoria por idade, auxílio maternidade, auxílio doença, o BPC. O nosso projeto de lei visa a concessão imediata desses benefícios, sem prejuízo que depois da pandemia o governo possa avaliar e ter que suspender algum desses benefícios, mas que agora todos sejam concedidos de forma imediata. 99% dos requerimentos das entradas de aposentadoria por idade, principalmente no campo, são todas concedidas, porque não tem ilegalidade. O trabalhador tem aquele direito daquele benefício, né? E tem benefícios que estão lá na fila do INSS há 4 anos, esperando a concessão do seu benefício, né? O governo tem judiado dessas pessoas, tem desmontado a Previdência Social, tem perseguido os servidores da área da Previdência. Inclusive, antes da pandemia, eles queriam, inclusive, fechar as gerências e deixar só a gerência de Recife, aqui da Previdência Social. Então, a gente tem tido uma atuação constante em defesa da agricultura familiar. Vou mandar um abraço aqui, nosso amigo Gel Antônio, tá pedindo para mandar um salve para a galera da Agrestina aqui. Nossa, Um abraço, um abraço. Um aqui abraço a pertinho todos da de gente. Agrestina. Ô, velho, Se ainda eu não me nesse engano, é a sentido. terra do companheiro Ivan, né? De Agrestina. É isso mesmo. Ô, velho, a gente tá ainda nesse sentido da agricultura familiar. Eu conversei terça-feira eu conversei com o Odaci, aqui, por esse canal, e também na quarta eu conversei com o Doriel. E aí a gente Muito bem. conversou sobre a questão do PAA, e aí o Estado, o governador Paulo Câmara, enviou para a LEP, né, foi aprovado a questão do PAA estadual. Aí a gente conversou sobre isso e acho que é um tema importante. Acho que foi sensível da parte do governador, sobretudo nesse momento que, a nível nacional, a gente tem tido ataques e mais ataques. Né? Então, acho que você deve concordar também que foi uma iniciativa importante. Né? Com certeza. Pressionamos o governo federal liberou 500 milhões para o PA. Nós achamos que tem que ser pelo menos o dobro desse valor, mas vamos trabalhar, inclusive, para executar esse recurso. O PA estadual é importante. Eu atuei junto com o deputado Doriel Barros, com a comissão das organizações do campo. Nós temos um grupo, uma comissão com todas as organizações do campo, e atuamos junto ao secretário Dilson Peixoto, secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, para a implantação do PA estadual. Precisamos atuar firmemente para garantir a compra desses produtos da agricultura familiar, inclusive a doação simultânea para poder garantir alimentos para as pessoas poderem se alimentar. Tem muita gente passando fome na periferia das nossas cidades, tanto do interior como aqui da região metropolitana, e o PA chega em boa hora. O Veras, segunda-feira eu conversei com o presidente de Itacaimbó, Álvaro Marques. E no segunda eu vou conversar com o Isaru, do Monte Veras. Aqui no canal também está procurando conversar também para a gente escutar algumas experiências do
do Partido dos Trabalhadores comandando as prefeituras. E 2016 foi um ano muito difícil, né, para o nosso partido, porque era um momento de ataque. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora do PT, desse novo momento do PT, é um momento muito diferente de 4 anos atrás, pelo menos essa percepção que a gente tem, e, de um certo modo, as pessoas estão comparando os 2 anos de Temer, os 2 anos do Bolsonaro, e aquilo que a gente falava, quando a gente falava na campanha de 2018, que queria que o Brasil fosse de novo. Então, as pessoas começaram a perceber que, de fato, o Brasil era feliz naquela época. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse novo momento do PT. E aí eu falo não só nas eleições municipais agora, como a nível nacional. Enfim, qual é o papel do PT nesse momento tão difícil, esse papel de oposição? Como é que a gente vai se planejar para o futuro? As eleições municipais estão aí, a gente precisa defender o legado dos partidos trabalhadores. Queria que faça um pouquinho sobre essa conjuntura aí. Primeiro, o papel do Partido dos Trabalhadores é na defesa central da democracia. Esse é o Partido dos Trabalhadores, nasceu defendendo a democracia, defendendo o Estado Democrático de Direito, defendendo a harmonia entre os poderes, defendendo as instituições, defendendo os trabalhadores e trabalhadoras, defendendo a vida das pessoas. Então essa é a linha de atuação, e pode olhar, a bancada do PT é a bancada que mais apresentou proposituras, projetos de lei, emendas no Congresso Nacional. É a bancada mais atuante. Você não vai encontrar um deputado federal que não tenha várias proposituras apresentadas. E eu não tenho dúvida que o povo brasileiro está com muita saudade do presidente Lula, da presidente Dilma. Veja, no governo do presidente Lula nós tiramos o Brasil do mapa da fome e da honra. Bolsonaro botou de volta. As pessoas estão passando fome nessa cidade. Nós tínhamos o programa Minha Casa Minha Vida, que estava chegando inclusive na zona rural. Do jeito que Lula acabou com o candeeiro, levando luz para todos, garantindo energia elétrica em todas as comunidades rurais, em todas as casas e residências. Agora a gente ia acabar com as casas de taipa, porque tem casa de taipa ainda na zona rural. E ele acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos o programa Mais Médico, ele acabou com o programa Mais Médico. Tinha médico nos postos dos PSF, nas comunidades rurais, na periferia. Hoje, as pessoas sentem a dificuldade e a ausência do Mais Médico. Nós tínhamos a ampliação das universidades federais. O que foi que aconteceu? 40% a menos no recurso das universidades. Nós tínhamos o plano de aceleração do desenvolvimento com a Transnordestina, obra paralisada. Com a transposição do Rio São Francisco, obra ainda em alguns cantos precisando de conclusão. Nós tínhamos o Brasil em passos largos. Nós chegamos a ter uma taxa de desemprego de 4%, emprego pleno. Veja hoje, mais de 13, 14 milhões de desempregados. A tendência é chegar a 20 milhões no pós-pandemia, porque o governo não prioriza e não protege as micros e pequenas empresas, não garante o emprego. Então não tenho dúvida que o povo brasileiro tem uma saudade do governo do PT, de um governo democrático, onde a Polícia Federal tinha autonomia, inclusive para investigar as lideranças do PT, quando hoje sofre uma intervenção política. E nós precisamos levar para os municípios o jeito do PT governar. Eu não tenho dúvida que São Caetano será gratificada com o modelo do PT, com o jeito do PT governar, como Lula governou esse país. Porque nós governamos olhando para as pessoas, cuidando das pessoas. Esse é a primeira ação, como foi governado aqui no Recife pelo João Paulo. É assim o nosso caminho, cuidar das pessoas. As pessoas em primeiro lugar, porque as pessoas têm que ter direito ao mínimo para poder ter uma vida digna, para poder levar uma vida com condições mínimas, inclusive de alimentação, de moradia, de educação, de saúde. Então, nós temos uma missão muito grande em 2020, de espalhar as candidaturas do Partido dos Trabalhadores em diversos municípios. E o Doriel, o presidente do Partido dos Trabalhadores, tem feito esse trabalho aqui no Estado. Não tenho dúvida que nós teremos mais de 20 candidaturas a prefeitos e prefeitas no estado de Pernambuco, e muitas serão vitoriosas. Nós vamos ampliar o número
de municípios que serão geridos pelo PT e que o povo terá a oportunidade de ter de volta o PT no governo municipal, e como nós fizemos a nossa cartilha. De cidade em cidade, a gente conquista o Brasil. Então vamos agora, em 2020, plantar essa semente, apresentar o projeto do presidente Lula, do PT, em 2022, ou logo, logo que nós defendemos eleições diretas, para a escolha de um novo presidente da República, nós voltarmos com o nosso querido Lula à presidência da República, ou alguém do PT, seja o Haddad, seja outro companheiro, mas estamos trabalhando para a garantia do direito de Lula ser candidato a presidente, porque ele não cometeu nenhum crime. Ele é um injustiçado, atacado de forma seletiva pelo juiz Sérgio Moro, pela turma dos intolerantes, e nós queremos Lula presidente da República de novo, com a força do povo. É isso. A gente tem falado muito nisso aqui, velho, que a eleição de 2022 passa por a eleição municipal de 2020. Então a gente precisa se fortalecer muito agora para que a gente possa chegar em 2022 forte. E você falou que o impeachment era a pauta do segundo semestre, e aí, pegando o gancho no que você falou, tem outra pauta importantíssima no segundo semestre, que é a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro. O STF precisa pautar para que o presidente Lula possa ter seus direitos políticos restabelecidos. Né? O STF deve essa reparação ao presidente Lula, e a gente espera que isso seja feito muito em breve. Né? Então, mandar um abraço aí para o nosso amigo Albino aqui, eu estou mandando um abraço para você, velho. Um abraço para o Abraço, Albino. Tá na correria É isso mesmo. A suspensão do juiz Sérgio Moro, dos julgamentos seletivo que ele fez, combinado, como mostrou a Lava Jato. Nós temos um desafio novo agora, que também as eleições, e muitos perguntam sobre o adiamento das eleições, João. Primeiro, nós precisamos cumprir os prazos. Você precisa, e todos os nossos pré-candidatos, trabalhar com o que tem no momento, que a eleição é em outubro. Então, prazo de descompatibilização, tá? Tem que ser tudo cumprido, porque a mudança será pontual na data da realização da eleição. Não passa a unificação do mandato para 2022, só se a pandemia, que Deus nos livre, entrar para 2021, perdurar e continuar com a curva crescente. Aí não tem jeito, é inevitável. Mas o que os líderes no Congresso Nacional têm discutido, que o TSE, que o Supremo tem discutido, é um adiamento por um tempo muito curto, de preferência novembro, ou no máximo no início de dezembro, para poder ter tempo para a transição. Não acho que vai abrir prazo para novas filiações, para descompatibilização, não perca nenhum prazo. Se tiver dúvida, entre na nossa rede social, tem uma cartilha lá que nós elaboramos, bastante completa, para contribuir com os pré-candidatos. Então fiquem atentos, não percam os prazos, não fiquem se confiando em nada não, porque esse tema de adiamento das eleições, nós vamos discuti-lo apenas no final de junho. Não vai ser votado nada agora, porque agora são projetos de enfrentamento ao Covid-19. O que a imprensa fala é que existe uma espécie de consenso que seja dia 6 de dezembro, algo nesse sentido, né? Não, é muita especulação, muita especulação. Não tem nada disso, não tem um grupo discutindo. O presidente Rodrigo Maia tentou criar uma comissão, mas tinha mais de 200 deputados querendo entrar, e disse, não, aqui eu só vou arrumar confusão, então nós vamos discutir no Colégio dos Líderes. Então os líderes partidários estão discutindo uma proposta e virá por consenso pelos líderes partidários para o plenário, para a gente poder debater, e as bancadas vão debater para poder chegar no Colégio dos Líderes, com cada líder lá com a posição que represente o partido. Veras, o Instagram limita a gente a 50 e poucos minutos. Passou rápido. Já estamos chegando no final. O papo foi muito bom. Quando a conversa é boa, passa rápido. Então eu quero... Porque se não encerrar no tempo, você perde e não deixa nem salva a live. Então é importante a gente encerrar no tempo. Eu quero mais uma vez te agradecer a disponibilidade de estar aqui fazendo essa conversa com a gente. Dizer que tenho muito orgulho do seu mandato, de ser seu companheiro de partido, que conto muito com a sua atuação lá no Congresso, e que a gente vai construir um PT cada vez mais forte, e a gente conta com você, conta com o Doriel, para fazer essa construção com a gente. E eu contei uma novidade da Doriel, vou lhe contar agora. Nosso presidente, eu estava esquecendo de mandar um abraço para ele, nosso presidente do sindicato, Zé Brito, filiou-se ao PT. Zé Brito. A gente queria fazer um ato
com você e com o Doriel aqui, mas como foi logo no início dessa pandemia, a gente fez a filiação formalmente, mas posteriormente a gente faz aqui um evento festivo para celebrar a filiação desse grande companheiro, grande parceiro nosso aqui nessa caminhada. Então, muito obrigado. Queria te deixar aí um minutinho para você deixar uma mensagem final aí, um abraço aqui para o pessoal de São Caetano e para todo mundo que está nos acompanhando aí, que eu vi que tem gente de Uricuri, de Recife, de vários lugares aí. Tem, eu vi nosso pré-candidato a vereador em Jaboatão dos Guararapes, Cabeça. Quero deixar um abraço para todos que acompanharam, um abraço para você, para todos os seus familiares, dizer que estamos juntos nessa luta, pode contar com o nosso mandato, nós estamos à disposição para lhe ajudar aí em São Caetano. Assim que passar a pandemia, se Deus quiser, nós vamos estar aí junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entregando um trator agrícola para poder ajudar no desenvolvimento rural, para uma das associações que aí os companheiros do sindicato indicar, ou para o próprio sindicato poder administrar. Então nós vamos estar juntos atuando para ajudar o povo de São Caetano. São Caetano, um forte abraço a todos vocês, João, e recomendo às pessoas, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Fiquem em casa. Se tiver que sair, se proteja, use a máscara. Só se não tiver jeito. Se não, faça todo o esforço, fique em casa, porque é o melhor caminho. Forte abraço, um cheiro no coração de todos vocês. Um abraço, velhos. Até a próxima, se quiser.